Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Muitas atribuições de Deus em nós, para que consigamos uma vida vitoriosa, para que consigamos vencer situações e circunstâncias. Mas existem algumas atribuições que são humanas. E uma dessas atribuições humanas é o ânimo. Não são todas as pessoas que têm facilidade de ter ânimo, por conta de alguma divergência em sua personalidade. Eu quero que você leia comigo Josué capítulo 1, versículos 7 ao 9. Hoje nós vamos falar sobre 3 histórias de ânimo. De uma mulher, outra mulher e mais 5 mulheres, que eram 5 irmãs, as filhas de Zelofeade. Josué capítulo 1, versículos 7 ao 9. Deus olha para Josué e diz assim: você tem um grande encargo pela frente. Você tem batalhas, você tem lutas, você tem um povo para governar sobre ele. E eu te dou a terra, e eu te abençoo, e eu te dei um espírito diferente. Mas se você não tiver ânimo, você não vai ser cabal. Você não vai conseguir começar e terminar. Nenhum de nós podemos atribuir a responsabilidade do nosso desânimo em outra pessoa. Porque o ânimo, ele é uma responsabilidade nossa, ele cabe a nós e não aos outros. Você tem que analisar quais são as coisas que têm causado desânimo em você. Seus erros, suas falhas, más conversações. E começar a eliminar todas as fontes que te causam desânimo. Porque existe apenas uma fonte de ânimo, do bom ânimo: Deus. Mas existem várias outras fontes de desânimo. Então você precisa identificar cada uma delas e eliminar da sua vida. Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então, para que eu tenha um bom ânimo, eu tenho que me esforçar. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Quem que não quer sucesso? O cristão nasce para o sucesso. Quando ele aceita Cristo, ele nasce para o sucesso, ele entra no sucesso. Versículo de número 9. Não te mandei eu, porque a necessidade da repetição, para enfatizar o que o conduziria e o levaria a cumprir tudo aquilo que Deus havia colocado adiante dele. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Podei-vos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 2, versículo 1. Nós vamos falar primeiramente de Raabe. Algumas pessoas pensam que ânimo é um surto de boas coisas, de novidades. Outras pessoas acham que o ânimo, ele é uma característica da personalidade de alguém, sempre animado, sempre pronto, sempre brincalhão, sempre sorridente. Outras pessoas acham que o ânimo é algo que, não sei. Porque se eu fosse saber o que cada um acha que é o ânimo, né? Mas na verdade, o que é o ânimo? O ânimo é a mistura de 3 coisas. Esse ânimo que Deus ordena que tenhamos, não é um ânimo comum, que passa e vai embora conforme vem a circunstância ruim. Esse ânimo que o Senhor manda que Josué tenha, é um ânimo que é alimentado pela palavra, seguindo, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. É um ânimo que é alimentado com a palavra na boca. É um ânimo que é alimentado com a meditação do coração na palavra. Então esse ânimo aqui, ele é um ânimo espiritual. Ele não é um ânimo emocional. Ele não é uma disposição emocional que o ser humano tem. Quando algo acontece de bom, aí consequentemente acontece algo ruim, o ânimo vai embora. Esse ânimo aqui, ele é constituído por 3 partes: fé,
entusiasmo e determinação. Por isso que ele é um ânimo espiritual. Ele não é um ânimo emocional. Ele não é ocasionado por uma boa notícia, por algo bom, não. Ele é algo espiritual. E eu quero começar a falar sobre o primeiro ingrediente do ânimo, fé. Raabe. Josué capítulo 2, Josué manda os espias espiarem a Jericó. E diz a palavra do Senhor no versículo 1. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Bom, eles precisavam ir na casa de alguém que não despertasse suspeita. Ou seja, entrando na casa de uma prostituta, ninguém ia dizer, olha, entraram, aí, obviamente entrariam homens na casa de Raabe. Versículo de número 10. Você analisa comigo agora as palavras que Raabe e a conversação dela com os espias. Ela estava sentenciada à morte junto com toda a cidade de Jericó. Só que essa mulher, ela teve fé, e eu digo até que muito mais que alguns cristãos, porque ela consegue identificar o Deus que trabalha no céu e o Deus que trabalha na terra. Muitas vezes nós, limitados por muitas circunstâncias presenciais, achamos que o nosso Deus está limitado, amarrado, maniatado no céu. E nós aqui, entregues às nossas destruições e aos nossos problemas. A Bíblia diz assim em Josué 2:10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizestes as 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, 2 reis importantíssimos, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Aí ela diz assim, olha que palavra gloriosa. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum. É aquilo que eu disse, o ânimo ele pode estar de um lado só. Se você está animado, o seu inimigo desanimado. Mas se você está desanimado, consequentemente o seu inimigo está muito animado para acabar com você. Aí ela diz assim, por causa da vossa presença. Aí ela fala aquela frase assim que marcou a vida dela e a de todos nós. Porque o Senhor vosso Deus, diga glória a Deus, é Deus em cima e aleluia. O nosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. O nosso Deus é aquele que nos socorre, é aquele que nos restaura, é aquele que nos abençoa, é aquele que vai adiante de nós, é aquele que nos orienta, é aquele que nos livra, é aquele que nos salva. Este é o nosso Deus que mantém viva a nossa fé por meio da sua palavra constante, que desce, reavivando os nossos corações, lutando e batalhando contra todas as imprecações malignas que Satanás insiste em colocar em nossa mente e em nosso coração. A palavra desce e combate tudo aquilo que há de ruim, e então nós somos capazes de manifestar uma fé viva no Senhor Deus. Diga glória ao Senhor. Josué capítulo 2, versículo 12. Aí ela diz assim, agora pois jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Ela esconde os espias no eirado, no telhado da sua casa, com alguns cereais que havia secando, e aí diz para os soldados do rei que eles haviam ido para outro lugar, e disse assim, assim como eu fiz bem para vocês, vocês façam bem para mim. Eu queria perguntar uma coisa, de onde aquela mulher tirou o ânimo dela? Para escapar-se com vida. Todos sabiam que no meio do judeu não há lugar para prostituta. No meio do judeu não tem prostituta. Ela era prostituta.
Ela queria mudar de vida. A fé dela fez com que ela acreditasse que seria possível uma chance no meio de um povo que era poderoso. Ela poderia simplesmente olhar para o seu quadro e para a situação e dizer assim: bom, se Jericó, pessoas decentes, cidadãos decentes e dignos, não tem chance, vão todos morrer, que dirá eu, uma prostituta? Para mim não tem lugar no meio desse povo. Esse povo apedreja gente adúltera. O que eles não vão fazer com uma prostituta? A questão é que o ânimo, o que ele faz com você? Ele te dá a capacidade de transpor muralhas, de pular, de alvejar e almejar situações impossíveis. Isso é fé. O ânimo faz isso. O ânimo te dá condições de você acreditar que vai dar certo, que é possível. Isso é ânimo. E quantas vezes nós somos pegos em uma situação terrível, sem chance alguma, e o Espírito Santo fica olhando para mim e para você e nos vê desanimados por causa das barreiras, por causa das situações particulares nossas, e aí nós simplesmente nos entregamos. Essa mulher não tinha chance nenhuma. Se uma mulher, uma cidadã de Jericó, decente, íntegra, não tinha chance, que dirá uma prostituta no meio do povo que apedrejava a mulher pega no primeiro adultério. Imagina. Ela queria mudar de vida. Ela queria uma chance. O ânimo faz isso. O ânimo faz com que você olhe para a situação e você diga assim: está ruim, está péssimo, eu estou sentenciado e fadado ao fracasso, à destruição, mas eu quero acreditar que tem uma chance para mim, eu quero mudar de vida. O ânimo faz isso. E o desânimo? O desânimo faz com que nós evidenciemos a tragédia, evidenciemos o caos e digamos assim: não tem jeito, porque eu e a situação é a mesma coisa. Não. Você e a situação nunca serão a mesma coisa. Não é para Deus e não pode ser para você. Não é porque você está numa situação ruim é que você está fadado a ser destruído junto com aquela situação. Simplesmente ela fez com que a sua história sobressaísse diante do caos. Coisas que cristãos que nasceram dentro das igrejas não conseguem fazê-lo. Uma mulher que vivia numa cultura totalmente pagã, idólatra, sei lá o quê, não conhecendo Deus, mas ouviu falar do Deus que destruiu 2 reis famosíssimos, um deles Og, um homem gigante, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo dele passar. Eu quero fazer parte desse povo aí. Se tiver uma chance de 0,5% eu quero, 0,1% eu quero. E o que acontece? Aonde é que veio a oportunidade de bater? Na porta dela. Quantas mulheres, quantas casas, quantas prostitutas. Mas por que veio Raabe? As oportunidades têm endereço certo. Oportunidade não bate na porta de gente desanimada, de gente entregue ao caos, ao sofrimento. Aprenda a diferenciar sua história do que está acontecendo com você agora. Aprenda a diferenciar aquilo que você quer para diante daquilo que está acontecendo nesse momento. E se você não conseguir fazer essa separação, as coisas vão continuar da mesma maneira. Você tem que aprender a separar a sua vida do que está acontecendo agora e acreditar que a sua história não só pode, mas vai mudar. Isso é fé, diga amém. O que é que você tem que aprender com Raabe? Separar a sua vida do que você está vivendo. O que você está vivendo não é sua vida. O que você está vivendo não é sua vida.
Se você quer mudar, se você quer melhorar, Deus abre portas para que isso aconteça. E você precisa entender isso, que o ânimo é feito de fé. Versículo 13. Ela diz assim: me dê um sinal seguro de que conservareis com a vida do meu pai, da minha mãe, como também de meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. Ou seja, se você manter em secreto a nossa partida, e tudo bem. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. E ela os fez descer numa corda pela janela, e a sua casa estava sobre o muro. Versículo 18. Eis que quando nós entrarmos, disseram os espias a ela: na terra atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. Nós só não seremos responsáveis com aqueles que estiverem fora, mas os que estiverem dentro da sua casa, todos serão salvos. Diga: o ânimo salva. Diga: a fé salva. A diferença de numa casa existir um dos membros que seja sóbrio, um dos membros que acredite que a vida pode mudar, que a situação pode mudar. Raabe certamente foi uma vergonha para a família, foi uma vergonha para os irmãos. Quem sabe era a ovelha negra da família, era aquela difamada na cidade inteira. Olha lá o irmão da Raabe, olha lá o irmão da prostituta, olha lá a mãe da prostituta. Só que agora, pela determinação, pela fé, ela traz salvação para toda a sua casa. A sua vida pode mudar se você entender que ela não é o que você vive. Se você fizer daquilo que você vive agora a sua vida e o seu futuro, não vai mudar nada. Você vai continuar vivendo o que você acha que é a sua vida. Mas se você acreditar que as coisas podem mudar, as coisas vão mudar. Diga glória a Deus. Segunda situação do ânimo, é entusiasmo. Entusiasmo é alegria, é júbilo, é festa. E se você olhar lá no dicionário, entusiasmo está cheio de Deus. Você é uma pessoa que tem entusiasmo? Eu não falo de frivolidades, porque existem pessoas que são frívolas. Elas vão iniciar um negócio e elas começam aquilo de vento em popa, e elas começam com 1001 ideias. Quem fala que tem 1001 não tem nenhuma. E ele tem 1001 ideias, e ele tem isso, ele tem aquilo, ele começa. Aí vem o meio, porque o meio é difícil. O começo é pequeno, o meio é difícil, o final é grande. Aí vem o meio, aí ele não dá conta, porque ele não tem força, ele não tem alegria, ele não tem ânimo para continuar. O segundo ingrediente do ânimo é entusiasmo. É você cultivar dentro do seu coração uma alegria que não é circunstancial, não é baseada em circunstância, não é baseada em sua personalidade. É uma alegria que vem de Deus. É uma alegria que você não precisa ficar assim, mostrando os dentes. Não. É uma alegria que te dá forças. Uma pessoa que sorri muito, não quer dizer que ela é feliz. Quer dizer que ela é complexada, que ela quer agradar a todos. Isso que quer dizer. Agora, o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa forte, que mantém o humor mesmo em situação adversa. Isto é alguém feliz. Isto é alguém que tem alegria. Diga: eu entendi. Vá comigo em Josué capítulo 15. Eu quero falar de Áquisa. Outra mulher, versículo 16, que fez diferença na vida. Entusiasmo, está cheio de Deus. Aproveitar a alegria.
ser uma pessoa alegre, ser alguém com entusiasmo, ser alguém que acredite, olhar para as coisas sem essa situação pejorativa. Quem são as pessoas tristes? São os murmuradores. São aquelas pessoas que reclamam, que tudo vê o lado negativo. É a velha história do copo. Esse copo está quase vazio ou quase cheio? O murmurador diz quase vazio. O entusiasta diz quase cheio. O copo é o mesmo, a quantidade é a mesma. Os olhos é a diferença. O que nós precisamos entender, que você precisa olhar para a sua vida com um olhar diferente. De uma maneira diferente. Enxergar o que Deus enxerga. Fala para o Senhor: Senhor, me dá os teus olhos. Eu quero enxergar, eu quero ter a visão do Senhor. Eu não quero ser alguém ludibriado, alguém envolvido, que um fala uma coisa e eu falo: você tem razão, você tem razão, você tem razão. Aí vem o outro, fala outra coisa. Pensando bem, você também tem razão. E falou totalmente o contrário. Aí vem um terceiro, falando uma coisa intermediária. Eu acho que é você que tem razão. Como é que você vai adquirir ânimo se você não tem posicionamento próprio? Se você não tem direção de Deus, você não vai ter entusiasmo. Como é que eu alimento o meu entusiasmo? Pela direção. Eu tenho certeza que é aquilo. Eu tenho alegria, eu tenho festa dentro do meu coração, porque eu sei que vai dar certo, porque eu estou seguro disso. Diga glória a Deus. Mas se você opta por escutar o outro, um chega e fala: eu acho que você está errado. Aí já vem toda aquela culpa, toda aquela condenação. O outro fala: não, eu acho que você está certo. Aí levanta aquela soberba: eu estou certo, é verdade. Aí vem o outro e diz: eu acho que você deveria pensar melhor. Aí entra a letargia. Quem é você? O que você pensa? Quem te dirige? Quem te guia? Qual é a palavra que te conduz? O que é certo e errado para você? Quem é que determina as coisas certas e erradas? Mas o outro falou isso. Tá, mas não é porque ele falou, é porque está certo. O outro falou aquilo, não é porque ele falou que ele está errado ou certo. Quem é que está certo? Por isso tem que conhecer. Deus está certo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quem está certo é Deus. Deus está certo. Deus está sempre certo. E se você for dirigido pelo Espírito e buscar a voz de Deus e estar atento para a voz do Senhor, você terá entusiasmo. Você será cheio de Deus, cheio de ânimo, porque você vai acreditar na sua vida. Você vai acreditar nos projetos que Deus te deu. Você vai acreditar nos planos. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: um diz: acho que você está errado. Outro diz: não vai dar certo. E quando você precisar de ajuda, você fala porque vai dar mal. E aqui dentro o Senhor diz assim: vai, porque eu sou contigo. É assim mesmo que você tem que fazer. Senhor, mas o outro está me criticando. O outro está falando mal. O outro está achando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Continua. O resultado é o que vale. Caleb precisava conquistar parte da terra. Já estava com uma idade avançada. E diz: quem conquistar, versículo de número 14, capítulo 15, 14. Caleb expulsou dali 3 filhos de Anak, Cesaia, Emã, Talmai, gerados de Anak. Dali subiu os habitantes de Debe. E fora antes o nome Derbe, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Quem se levantou? Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher. Otiniel foi lá, conquistou a cidade e recebeu Áquisa. Por que ele fez isso? Só por amor? Porque queria casar-se com a filha de Caleb? Não só por isso.
mas pelo prêmio. E aí os dois entraram num acordo e disseram assim: você sabe que naquelas terras semiáridas, quem tinha água era rei. Quem tinha água tinha tudo. Vamos entrar num acordo aqui, vamos pedir fontes de águas para o meu pai, porque a terra que ele nos deu é terra seca. Ah, mas onde? Não, ele já nos deu tanto, olha, já nos deu essa cidade, e aí nós vamos pedir mais. Aí casamento, festa, alegria, conquista, Caleb feliz, alegre, entusiasmo. Aquisá falou: vou aproveitar essa oportunidade e vou tirar as minhas fontes dessa situação. Entusiasmo. Olhar para uma oportunidade e dizer: eu vou fazer dela o melhor, e dá para melhorar essa situação. Diga: dá para melhorar. Versículo de número 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Acho que ele falou: não, vai lá você, vai lá você, vai lá você. Então Caleb lhe persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: o que é que você tem? Por que você não segue o caminho? O que você está querendo? O que você está... Pedir e... buscar aí, bater aí, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Mas aquele que fica de mão cruzada dizendo: e aí, Senhor, e aí, Senhor, e aí, Senhor? Vai olhar, vai dizer: é isso aqui, Senhor, é isso aqui, Senhor. Ânimo para pedir, não custa. Tem até uma frase que muita gente usa dizendo assim: o não eu já tenho. É ou não é? O não eu já tenho. O que nós precisamos fazer? Querer melhorar o nosso penhor, dizendo: Deus, me dá oportunidades para que o ânimo possa ir à frente, para que eu seja uma pessoa entusiasta, para que eu seja uma pessoa alegre, uma pessoa festiva por dentro, sempre de ânimo pronto. Não vou pedir não, já está bom isso aqui, já ganhou, para com isso aí, deixa teu pai. Não, vai lá você, eu não vou, mas vai lá você. Você é uma pessoa entusiasmada? Existem pessoas que não vão sair da situação que estão, porque não têm entusiasmo. Isso eu não estou falando só na vida financeira, não. Estou falando na situação familiar, estou falando em tudo. E você sabe de uma coisa? 70% dos filhos herdam mediocridade. 30% escapa. 30% escapa. O filho olha assim para o pai e para a mãe e fala: não quero isso aí para mim não. 30% abre os olhinhos e diz assim: eu posso, Deus vai me dar, Deus vai me abençoar. E ele sai e ele se torna um Jabes. E ele diz: não, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor ampliar a minha tenda, Senhor, eu vou ser fiel, eu vou te dizimar em tudo. 30% escapa, porque a mediocridade ela é hereditária. A criança acostuma naquela coisa de vileza, de baixeza, e ela vai continuando aquilo ali. Por quê? Porque, meu irmão, nem tudo é espiritual. Existe uma soma muito grande da mediocridade por causa do ambiente que se vive, do emocional. O pai e a mãe, sempre aquela coisa, sempre o pior, sempre, sabe, não é contente não, viu? Porque a gente fala assim: é porque eu sou humilde, eu sou contente, tá lá naquela lástima, eu sou contente. Não, isso aí não. Isso aí o que é? Isso aí é preguiça, é covardia, é letargia. Então, o filho acostuma com aquilo ali e diz: a vida é assim mesmo, tá bom, vamos comer hoje que amanhã nós vai morrer. E vai assim, meu irmão. E aí os filhos herdam aquela mediocridade, vivendo naquela casa onde a mãe não cuida de nada, onde o pai também não cuida de nada, tudo espinguelando, tudo caindo, tudo quebrando, e o filho vai assim, e ele vai ser desse jeito. 30% dos filhos olham e falam assim: não, eu vou ser diferente. Mas 70% vai seguindo o mesmo traço.
Por isso que você precisa ter entusiasmo, alegria, de dizer, essa aqui é a vida que eu estou vivendo, mas não é a vida que eu quero, não é a minha vida. Eu estou vivendo essa situação, mas a minha vida é outra. E ter excelência, e ter fé, e ter entusiasmo, porque não é fácil de você sair da mediocridade para a excelência, do fracasso para o sucesso, da pobreza para a prosperidade, da incredulidade para a fé, do desânimo para o entusiasmo. Não é fácil, mas você não está sozinho, é ou não é? Ou você acha que vai vir um anjo e vai te levantar, e vai te suspender, e vai te colocar? Não, meu irmão, é as suas perninhas. Por isso que uma vai adiante da outra. E o Senhor diz, onde puseres a planta do teu pé, eu te tenho dado entusiasmo. Diga glória a Deus. Versículo 19, ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. O Senhor me deu terra, mas é seca. Dá-me também fontes de águas. Sabe o que o pai deu a ela? Ela pediu fontes de águas. Ela não falou se era uma, se era duas. Dá-me fontes de águas. Diga, o Pai sempre me dará, além daquilo que eu peço, que eu penso, segundo o poder que opera em mim. Diga glória a Deus. O pai olhou para ela e disse, filha, eu não vou te dar uma fonte, a terra. Eu vou te dar a fonte lá no alto e a fonte de baixo. Diga glória a Deus. Ele diz assim, dá-me fontes. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Amém? Olha para o teu irmão do lado, vê se ele tem entusiasmo. Tem gente que ele acorda, quando ele levanta, ele acorda assim. Aí no meio-dia ele está assim. Aí no culto ele já está assim. Aí é complicado, hein? Aí o anjo dele fala, ô senhor, não tem jeito aqui não, o negócio aqui é bravo. Aqui o negócio é difícil. Aí quando fala, vamos fazer 1 quilolitro, aí ele fica animadinho, fé, entusiasmo e determinação. Para quilolitro, para churrasquinho, ele vai lá, faz churrasquinho. Para mudar de vida, para melhorar a situação, para você ter aquilo que Cristo comprou na cruz, para que a sua família viva melhor. Eu não estou falando só em termos financeiros, eu estou falando numa casa, onde existe uma pessoa entusiasta, existe alegria, existe ânimo, existe festa. Agora numa casa, onde um é desanimado, o outro é desanimado, o outro é desanimado, não precisa nem morrer ninguém para ser um velório. Não é um velório todo dia. Quando tem velório não tem a mesma coisa. Está todo mundo assim, para baixo, caído. Não tem um sorriso, não tem uma alegria, não tem nada. Você precisa ser entusiasta, animado. Ter ânimo, ter alegria. Diga glória a Deus. O entusiasmo nos dá forças para pedir, para acreditar, para orar, dizendo, Senhor, eu creio, está cheio de Deus. Terceira coisa, mudar leis. Diga comigo, mudar leis. Vá comigo em Números 27. Você tem determinação para mudar lei? Amém? Mudar leis, mudar regras. Ânimo é você ter fé como Raabe, entusiasmo como Áquisa, e como as filhas de Zelofeade, você ter determinação. Existia uma lei levítica que somente os filhos homens podiam herdar terras. E Zelofeade não teve filho homem, só teve filha mulher. E elas olharam assim, os manasseitas, tudo herdando. Aí elas falaram, mas pera um pouquinho. Você está errado. Mas a lei levítica diz que mulher não herda. Mas não custa nós ir lá reivindicar, custa. Custa nós lá bater um papo com Moisés e explicar a situação? Olha, a terra abriu e foi lá, lembra? Vai engolir nós também. Vai ser igual a Tã e Abirão, a coisa vai ficar feia.
Não, nós vamos lá conversar com Moisés. Determinação que mude regras na sua vida. Aconteceu com aquele, mas comigo não vai acontecer. É ou não é? Você ficar paradão, vai acontecer com você também. Por quê? Aconteceu com aquele porque ele não tinha Deus. Não, mas aquele lá tinha Deus, mas não tinha fé. Não tinha determinação que eu tenho aprendido a ter. É ou não é? É, com esse aí você vai sim. Vai até ali na esquina só. Hã? Determinação. Fé, entusiasmo e determinação. É o que Deus espera de nós. O homem teve só filhas, mulheres, vamos lá. Números 27:1. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tízer. 5 meninas. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: você acha que elas estavam ali tranquilas, tipo assim, tomando um sorvete, fazendo um chá da tarde? Não, a bola do joelho está tremendo, meu irmão. A pressão, se pudesse medir a pressão delas na hora, estava altíssima. Por quê? Porque quem é que confrontasse qualquer coisa em Moisés e Deus entendesse que seria uma rebelião ou alguma outra coisa, fulminava na hora. Até nem os próprios irmãos de Moisés foram poupados. E elas estavam ali com medo, mas estavam. Quem diz que você, tudo que você tem que fazer na sua vida, Senhor, primeiro o Senhor tira o medo, então você nunca vai fazer nada. O medo faz parte do ser humano. Para você vencer o medo, o que você tem que fazer? Enfrentá-lo. Enfrentá-lo. É ou não é? Enfrenta o medo, enfrenta o desafio, cresce. E aí a palavra do Senhor diz assim: nosso pai morreu, versículo 3. No deserto, não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Por quê? Porque elas estavam abrindo o precedente de uma nova lei. Não havia lei que pudesse julgar a causa delas. Não existia. Não havia essa brecha na lei. Era preciso fazer um parágrafo na lei para embutir as meninas. E Moisés não ia fazer isso, porque a lei não era dele, era de Deus. Deus pode mudar lei para você e para mim? Pode. É só você ter um pouquinho de determinação. Leis e regras da vida são para quem vive de uma maneira comum, mas nós servimos ao Deus do universo. E se for preciso Deus abrir um adendo e fazer um parágrafo na lei por sua causa, Ele assim o fará, porque Ele é Deus. Não falava nada sobre elas na legislação levítica para beneficiá-las. Era necessário abrir um parágrafo, mas Moisés não ia fazer isso sem a direção de Deus. Então ele foi falar com Deus: Senhor, esse assunto é novo, eu não tenho acesso a isso, eu não sei o que fazer. Aí no versículo de número 7 diz: 6 diz: o Senhor falou com Moisés e disse: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Se ficassem quietas, o que ia acontecer? Nada. Nada. Mas Deus não ia ver o descontentamento delas, a tristeza delas, o luto delas, a revolta delas. Moisés não ia ter assim um tchim. Estou sentindo que as filhas de Zelofeade estão aborrecidas. Acorda.
vai atrás daquilo que o Espírito Santo diz. Faz assim, vai atrás, tenha determinação, busca aquilo que é de direito. Mas a lei diz isso. Eu não quero saber da lei, eu quero saber o que é de direito. O meu Deus é justo, e o que é de direito eu vou lutar até o último fim da minha vida. Diga amém. Aí o Senhor diz assim: elas falam que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E sabe o que aconteceu? Não foram somente elas que foram beneficiadas, mas a partir dali abriu-se um parágrafo na lei, um adendo na lei, que todas as situações que fossem iguais a delas seriam beneficiadas da mesma maneira. Elas mudaram a história da legislação levítica de Israel. Versículo 8: e falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Diga glória a Deus. Qual é o ânimo que Deus quer que você tenha com os 3 ingredientes? Qual que é? Fé, entusiasmo e determinação. Como é que você tem fé? Ouvindo a palavra de Deus. Como é que você tem entusiasmo? Por meio da palavra de Deus também, tendo alegria, tendo certezas. Como é que você tem determinação? Pela palavra de Deus. Josué, medita, coração e mente. Fala, e não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faz dela teu caminho, faz dela teu pensamento, teu sentimento, faz dela tua fala. Palavra de Deus é que nos garante o ânimo. É a palavra de Deus, ouvindo a palavra, mente, coração, meditando, falando e andando sobre ela, fazendo o que ela determina, o que ela governa. Assim você terá fé, você terá entusiasmo e você terá determinação. Diga glória a Deus. Diga: eu quero ser mais forte. Diga: o ano de 2015, eu quero ser uma pessoa mais forte. Eu quero ser uma pessoa de fé, de entusiasmo e de determinação. Amém? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nós fechamos essa campanha com chave de ouro, porque a chave é o nome do Senhor Jesus Cristo, que é estabelecido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você levante a sua oração agradecendo a Deus pelo privilégio de ter estado todos os dias na casa do Senhor, ouvindo a palavra, fazendo oração, cantando canções, 7 dias consecutivos falando com o Senhor, aprendendo sobre conquistas, sobre poder do Espírito, sobre fé, sobre multiplicação, sobre restauração, aprendendo sobre o poder do Senhor na minha vida e na sua vida, por meio do ânimo. Oh Espírito Santo de Deus, nós te somos gratos por tudo aquilo que tens nos feito. Senhor, nós fechamos com chave de ouro, dizendo que nós queremos a fé que aconteceu no coração de Raabe. A certeza, meu Deus, que o Deus que fez, faz e fará. Que o nosso Deus é o Deus que abre mares, que destrói governos e principados. É o Deus que destrói cidades por nossa conta, por nossa causa, meu Senhor. É o Deus que nos abençoa. É o Deus do céu e o Deus da terra. Nós queremos o ânimo que teve Áquisa para pedir, para abrir a boca, para orar, para falar: Deus me dê, Deus nos dê, Deus faça, Deus nós estamos pedindo, Deus nós estamos clamando, e a tua palavra diz que o Senhor fará muito mais. Oh Senhor, porque nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará bens àqueles que lhe pedirem. Então nós vamos pedir, Senhor. Vai ser um ano em que nós vamos, Senhor, levantar as nossas vozes aos céus e pedir e clamar: dai-nos visão, dai-nos força, abre-nos porta, muda a nossa vida, Senhor. Oh Senhor, será um ânimo de entusiasmo, Senhor. Um ânimo, Senhor, onde nós teremos entusiasmo, um ânimo de determinação. Eu não quero ter um ânimo emocional, Senhor.
O teu povo não quer ter um ânimo emocional, que as circunstâncias, que o vento das tempestades arrebatam embora. Não, nós queremos um ânimo espiritual, Senhor. Nós queremos um ânimo que a fé, que o entusiasmo e a determinação, ó Senhor, faça o equilíbrio, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor nos dê ânimo. Me dê ânimo, Senhor. Dê ânimo ao teu povo. Que as circunstâncias não venham nos calar, que as situações não venham nos flagelar, mas que nós possamos bancar o nosso ânimo na tua palavra. Que a tua palavra esteja na nossa boca. Que a tua palavra esteja, Senhor, como caminho aos nossos pés. Que a tua palavra seja a meditação da nossa mente e do nosso coração. E nós queremos dizer que foi para nós uma alegria imensa podermos estar 7 dias consecutivos em sua casa. Oh Deus, é bom demais estar em sua casa. Eu prefiro estar à porta da tua casa, Senhor, do que nas melhores festas e banquetes que houver. Oh Deus, nós amamos a tua habitação. Nós amamos o lugar do teu santuário. Nós amamos o lugar da tua presença. Nós amamos estar com os nossos irmãos. E para nós foi um privilégio, meu Senhor, estarmos aqui, podendo te adorar, podendo exaltar o teu santo nome, podendo fazer uso da bênção da tua palavra. A tua palavra foi escrita em nossos corações, foi armazenada pelo teu Espírito e funcionará como a espada nas mãos do teu Espírito. Quando nós estivermos passando por momentos difíceis, o Espírito Santo de Deus irá arvorar a bandeira e tomar de posse da palavra ministrada sobre as nossas vidas, e irá, Senhor amado, ó Senhor, colocar por terra e por baixo toda adivinhação, praga, peste, toda obra satânica de encantamento. Irá desferir golpes nos nossos inimigos. É nisso que nós cremos, aleluia. Diga: é nisso que eu creio. Diga, levante a sua mão direita para o alto, diga: em nome de Jesus, eu concluo os 7 dias na presença do meu Deus, e eu declaro que esses cultos fizeram uma nuvem ao redor do trono do Senhor, e o Senhor irá manifestar o retorno dessa aliança. A parte de Deus virá nos outros 300 e tantos dias que virão pela frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro autoridade para conquistar, o poder do Espírito Santo, a fé da palavra de Deus, a multiplicação sobre as minhas mãos, a restauração. Oh, eu declaro sobre a minha vida o ânimo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse da fé, do entusiasmo e da determinação, porque a palavra do meu Deus está levantada dentro de minha alma, e eu sei que nada acontece sem a palavra de Deus, e é pela palavra de Deus que este ano será uma bênção, porque tu coroas este ano de bondade, e as veredas que o Senhor me fará andar destilarão gordura, prosperidade, bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.